Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 40. Assim nos diz o Senhor por meio da sua palavra. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se queres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Até o verso de número 45. Senhor, nós pedimos a tua direção, a iluminação do teu Santo Espírito, para fazermos enxergar além da mera letra, para podermos compreender esta narrativa da tua palavra, que não só produziu vida, que não só trouxe graça a este enfermo, mas que ao longo de todos os tempos e de todas as eras continua sendo a palavra de poder que transforma, que restaura, que regenera, que conforta. E te louvamos porque temos agora esta graça diante de nossos olhos, que é ouvir a tua voz. Não nos permita que os nossos ouvidos inclinem para qualquer outro som, senão da tua poderosa voz. Prepara os nossos corações. Trabalha as vidas, desde o menor ao maior, essa noite, para que a tua palavra encontre um local especial na vida de cada um. Assim, em Jesus nós oramos. Amém. Eu diria que mais do que um fato, eu quero crer que esse texto, podemos ver aqui um certo símbolo, um emblema de uma vida típica de todos nós. Por que afirmo isso? Por duas razões. Primeiramente, a primeira verdade com a qual deparamos no texto é a realidade desta miséria que abatia esse pobre homem. Vemos aqui um homem desenganado, um homem totalmente coberto de lepra, com um corpo certamente deformado e que aguardava num grande ostracismo social a morte. Até aqui, vemos um homem sem qualquer tipo de esperança, até que ele tomou conhecimento e ficou sabendo de que Jesus de Nazaré passaria ali pela Galileia. E isso fez com que reacendesse o seu coração novamente. E ele rompe, por assim dizer, aquele bloqueio, certamente em função do seu estado, rompe o bloqueio daquela aldeia, ergue-se e passa a andar pelas ruas e prostra-se diante do Senhor Jesus. Mas a segunda realidade com a qual deparamos no texto é a maneira como Jesus age com eterna e profunda compaixão. No contexto da época, a atitude mais natural aqui de um judeu seria expulsar esse leproso, inclusive atirar pedra nele. O leproso estava, nesse contexto aqui, infringindo a lei, posto que ele era impuro e não podia sair do isolamento. Mas Jesus, o que vemos aqui, sente compaixão por aquele homem coberto de chagas, toca-o, cura-o, devolve-o
novamente a sua família, restaura-lhe a dignidade que havia perdido com a sua própria enfermidade. Então vemos aqui nesse incidente um exemplo também solene, um exemplo claro e clássico de como a condição humana foi afetada por uma doença muito mais complexa do que esta, que é o pecado, que gera a morte espiritual ou o distanciamento eterno de Deus. Ao mesmo tempo que vemos na figura deste homem, nesta enfermidade, o retrato que a humanidade é vista nele, uma humanidade em delitos e em pecados, e por outro lado, vemos aqui o retrato da compaixão, do poder de Jesus Cristo para curar, para salvar. Então vamos pensar exatamente nesses dois aspectos: a compaixão de Jesus para com o sofredor, a compaixão do Senhor para com aqueles que sofrem, aqueles que são rejeitados, aqueles que não têm nenhuma esperança, para aqueles que vivem no seu ostracismo. Acompanhamos então o próprio texto, e o que vemos de início, conforme já informamos, é a necessidade. Havia aqui uma necessidade desse leproso. É o primeiro fato com o qual observamos. A necessidade era tamanha que ele passa a ser tão ousado, inclusive arriscando a ser apedrejado e quem sabe nem chegar próximo de Jesus. Até aqui certamente ele usou de vários instrumentos para evitar de que alguma coisa o impedisse de chegar a Jesus. Quem sabe até fugiu de algumas pedras, de pessoas que tentaram interpor-se em relação a ele, a Jesus. Não sabemos, o texto não diz, mas a lei era muito clara. Então observamos que a necessidade desse homem leva ele então ao encontro de Jesus. Observamos bem que enquanto Jesus caminhava pela cidade da Galileia, pregando o Evangelho, aparece esse homem na trajetória de Jesus, diz o texto no verso 40, aproximou-se dele um leproso. O evangelista Lucas narra esse momento também, e Lucas, conforme nós sabemos, era médico, e ele usa de uma linguagem um pouco mais precisa no campo da medicina. E a palavra que Lucas usa ali, ou a expressão que Lucas usa no capítulo 5 do seu evangelho, no versículo 12, ele diz lá que esse homem estava coberto de lepra. Ou seja, o mal já estava num estado profundamente avançado na linguagem do médico Lucas. Era um estado praticamente quase terminal, porque já estava tomado de lepra. Essa é a palavra de Lucas lá, coberto de lepra. A palavra lepra tem o sentido aqui de descascar. Um leproso é alguém com a pele descascando, seria o sentido literal da expressão. Naquela época a lepra abrangia vários tipos de alergia, de uma forma geral, dentre as quais os rabinos tinham alistado cerca de 72 tipos de lepra, tanto algumas que eram chamadas curáveis e outras não curáveis. E a palavra grega usada para lepra aqui significa uma variedade de doenças, ou poderia significar uma variedade de doenças similares. Algumas dessas doenças eram assim chamadas contagiosas, degenerativas e mortais. E a lepra descrita nesse texto, aqui temos essa noite, é uma doença insidiosa, era uma doença repulsiva, uma doença lenta, uma doença progressiva, uma doença grave e incurável. É esta lepra que esse homem está diante de Jesus Cristo, é com esse tipo de lepra. Essa lepra, na verdade, transformava o enfermo numa carcaça que era repulsiva a todo o contexto da sociedade. O leproso era, na verdade, considerado um morto-vivo. E a cura da lepra, inclusive, era considerada como uma ressurreição. Ou seja, só Deus podia curar um leproso. Isso está no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, versículo 7. A lepra era a pior enfermidade do mundo antigo. A mais temida, a mais sofrida e a de consequências mais graves. Era exatamente a doença deste homem no texto em apreço. A lepra era um símbolo, inclusive, da ira de Deus contra o pecado. Os rabinos, inclusive, consideravam a lepra como um castigo de Deus. E quando nós olhamos no Antigo Testamento, veremos ali que esse tipo de lepra foi infligida por Deus para punir, por exemplo, a rebelião de Miriam, creio que os irmãos lembram.
para punir a mentira de Geazi e o orgulho de Uzias. Foram a todos esses homens, essas pessoas, acometidas de lepra. Sendo assim, então podemos dizer que a lepra aqui, ela é um símbolo do pecado. E como símbolo do pecado, observe as características que tem ela. A primeira delas é que a lepra era mais profunda do que a própria pele. A lepra não era apenas uma doença dermatológica. Ela não atacava meramente a pele, mas também atacava o sangue, atacava os ossos, a carne, até o paciente começar a perder a extremidade do seu corpo. Semelhantemente, o pecado, ele não é algo superficial. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que ele procede do coração. Não é uma questão dermatológica, é algo do íntimo. Procede do interior do homem. O homem está, conforme diz as Escrituras, num estado completamente deplorável, depravado. Todas as suas faculdades foram afetadas pelo pecado. Porque, segundo as Escrituras, o pecado atinge a mente, o coração, a vontade. O pecado atinge os pensamentos, as palavras, os desejos, a consciência e a própria alma. E a afirmação do Senhor Deus com relação à raça humana é que não há um justo, não há ninguém sequer. Todos se extraviaram e alguns se tornaram inúteis. Então há uma semelhança. Um outro aspecto que podemos perceber, que a lepra também ela fazia separação. O impacto social da lepra era maior do que o próprio problema físico. Além do sofrimento certamente infligido pela própria doença, a pessoa deveria ficar isolada em uma comunidade de leprosos. A lepra afligia física e moralmente, porque os leprosos tinham que enfrentar uma segregação social. Ele tinha que ser separado dos seus queridos, ele tinha que ser isolado da própria sociedade. O leproso precisava desse isolamento e, consequentemente, ficava longe dos seus filhos, da sua esposa, da comunidade. Ele não poderia frequentar o templo nem a sinagoga. Precisava viver numa caverna ou numa colônia de leprosos. Todo contato humano era proibido com o leproso. Além de Moisés, em Levítico capítulo 13, verso 45, proibia terminantemente um leproso aproximar-se de qualquer pessoa. E a lei rezava o seguinte: as vestes do leproso, diz o texto, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Assim também é o pecado. O pecado faz separação. O pecado separa-nos de Deus, conforme diz Isaías 59, versículo 2. Mas o pecado também separa-nos uns dos outros, com mágoas, ressentimentos, ódios. Mas o pecado separa-nos de nós mesmos, porque o pecado tem gerado em nós complexos, culpas, uma autoestima arrebentada. Pecado. Mas uma outra característica vemos aqui é que a lepra também ela insensibiliza. William Barclay, um comentarista, fala de dois tipos de lepra que havia no período do Novo Testamento. O primeiro ele chama lá de lepra nodular ou tubercular. Esse tipo de lepra, segundo o comentarista, começava com dores nas juntas, nódulos vermelhos e escuros na pele. E o segundo tipo de lepra, alistado por William Barclay, era a lepra que ele chama de lepra anestésica. Esse tipo de lepra afetava as extremidades nervosas do corpo. A área afetada perdia completamente a sensibilidade. O paciente só descobria que estava doente quando sofria uma queimadura e não sentia dores. E com o avanço da doença, as cartilagens iam sendo necrosadas. E o paciente perdia os dedos das mãos, dos pés, porque as lepras atingiam a célula nervosa e deixava o doente insensível. Assim também é o pecado. De forma semelhante, o pecado anestesia, calcifica o coração. Segundo as Escrituras, ele cauteriza a consciência. O pecado mortifica a alma. Como a própria lepra, o pecado ele é progressivo. O salmista diz que um abismo se chama outro abismo. É como você colocar um sapo num local com água fria e coloca fogo e deixa ele ali. Vai chegar um momento em que ele vai morrer em água fervente.
Sim, o pecado vai tomando conta aos poucos. E quando menos espera, a pessoa está tão envolvida que não consegue sair mais. Mas há uma outra característica dessa doença que podemos aplicá-la também ao pecado. É que a lepra, ela deixa profundas marcas. A lepra degenera, como sabemos, ela deformava, deixava terríveis marcas e cicatrizes, que ainda que o leproso fosse curado, aquilo permanecia. As partes do seu corpo que haviam perdido não voltavam mais. Quando a lepra atingia seu último estágio, o doente começava a perder os dedos, o nariz, os lábios e as orelhas. A lepra atingia os olhos, ouvidos e os próprios sentidos. O pecado também deixa marcas no corpo, doenças. O pecado também deixa marca na alma, a culpa, o medo. O pecado também traz doença para a família, gerando o divórcio, a violência. Mas a lepra tinha um outro aspecto. Ela também contaminava. Razão pela qual ele tinha que ser colocado fora do contexto e do convívio social. A lepra era contagiosa e se espalhava rapidamente. E é por isso que o leproso precisava ser isolado, do contrário, ele haveria de transmitir a doença para outras pessoas. Mas não é exatamente assim que a Bíblia diz. O pecado também é contagioso. O pecado é descrito por apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 6. Ele refere-se ao pecado como um fermento que leveda a massa toda. Da mesma forma como uma laranja em um cesto pode contaminar, uma laranja podre pode contaminar outras, assim também o pecado. A Bíblia inclusive diz que quem zomba do pecado é um tolo. O pecador será um dia apanhado pelas próprias cordas do seu pecado, diz as Escrituras. Veja o quanto que ele contamina a todos. Mas há outro aspecto também, é que a lepra deixa a pessoa impura, deixava a pessoa impura. Ela era uma doença física e que se esparramava no contexto social. Ela deixava o doente impuro socialmente. O leproso, conforme dissemos, era banido do lar, banido da sociedade, do templo, da sinagoga, do culto, lugares públicos. E conforme vimos na lei de Moisés, que ele inclusive tinha que andar com um sino no pescoço, para evitar a aproximação, porque ele era considerado impuro. Mas o pecado também é assim. O pecado deixa um homem impuro. Tanto é verdade que o Senhor diz através do profeta Isaías, no capítulo 64 de Isaías, que a nossa justiça aos olhos de Deus são como trapo de imundícia. E diz lá, nós somos como o imundo. Por fim, a lepra mata. A lepra é uma doença que ia deformando e destruindo as pessoas aos poucos. Elas iam perdendo os seus membros do corpo, ficavam carregadas de chagas mal cheirosas e acabavam morrendo na total solidão. Um leproso era um morto-vivo. Mas o pecado também faz isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 26, verso 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Sim, o pecado é o pior de todos os males. É pior do que o pior tipo de lepra. A lepra só poderia atingir alguns, ou seja, aqueles com os quais o leproso tinha contato. Mas o pecado atingiu-nos a todos. Não há justo, diz o Senhor. Não há um sequer. Então o pecado não só atingiu a raça humana como todos, não há ninguém que nasça perfeito. O salmista diz que ele foi concebido já no ventre materno em iniquidade. Mostrando que todos foram alcançados, mas também o homem todo, o seu interior, também foi alcançado. O pecado tem separado o homem de Deus e haverá de separá-lo eternamente. Então vemos que era esse quadro grave, solene, com o qual deparamos no texto. A necessidade desse leproso, que se assemelha à necessidade de todos aqueles que estão debaixo do sol. Você tem uma grande necessidade. Mas esse homem não ficou só na sua necessidade. Ele revela um profundo desejo. E esse é o nosso segundo ponto. Ele não só revela a sua necessidade,
ou o seu estado revela que ele era extremamente carente e necessitado, mas ele não ficou numa autocomiseração. Ele agora revela o seu grande desejo. E é o que vemos na sequência do texto, no verso de número 40, quando ele aproxima-se de Jesus e faz essa afirmação: se quiseres, podes purificar-me. O leproso demonstra um profundo desejo, uma grande determinação. Certamente, para ele usar essa expressão, chegar a Jesus Cristo, esse homem certamente tinha vencido o medo. Certamente ele venceu o autodesprezo, o complexo, o repúdio de muitas pessoas. Quem sabe fugiu de uma e outra pedrada. Ele venceu os embargos da própria lei do leprosário, da caverna da morte, certamente onde ele estava. Ele venceu a revolta. Certamente ele venceu a dor, a mágoa, a solidão, a frustração, a desesperança. O leproso, diz o texto, ele aproxima de Jesus e ele leva aquela causa que até então era uma causa perdida ao Senhor Jesus Cristo. E diz o texto sagrado que ele aproxima de Jesus a ponto de Jesus poder tocá-lo. Veja o verso de número 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Veja bem, isso vale a pena observar. Veja bem que ele não ordena, ele simplesmente diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me, revelando o seu grande desejo, a sua grande determinação. Ele furou o bloqueio, ele transcendeu as barreiras, fez o que não era comum fazer, arriscou-se, ele contrariou e quebrou os paradigmas da sua época. Dispôs-se a enfrentar o desprezo, quem sabe a gritaria, o medo e as pedradas da multidão. Ele rompeu com o fracasso que certamente já estava decretado em sua vida. Este homem estava fadado à morte, ao abandono, ao opróbrio. Contudo, ele se levanta e chega a Jesus Cristo. Ele vê que havia esperança. Vemos ainda nesse leproso que ele não só demonstra determinação, mas na sua determinação ele entende qual é o lugar dele. E ele então apresenta-se diante de Jesus com humildade. Ele ajoelha, diz o versículo 40, que ele aproximou-se de Jesus. Mas, como informamos, esse relato está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Os irmãos poderão depois observar que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, diz que ele prostrou-se com o rosto em terra. E no versículo 12 diz que ele adorou o Senhor, do capítulo 8 de Mateus. Prostrar com o rosto em terra, na linguagem de Mateus, adorou o Senhor, e na linguagem de Marcos, ele usa Jesus, ele aproxima-se de Jesus. Ou seja, há aqui uma atitude de humildade. Ele reconhecia que Jesus tinha poder para fazer o que bem quisesse. E no outro evangelho ele chama Jesus de Senhor. Ele demonstra então a sua necessidade. Ele demonstra o seu desejo de ser curado. Mas ele não ordena ao Senhor. Ele não diz: em nome do Senhor Jesus eu ordeno, ou eu não aceito esta doença, como ouvimos muita linguagem no meio evangélico hoje em dia. Ele não dá ordem. Se tu quiseres. Está no querer do Senhor e não no desejo do homem. E assim ele humildemente apresenta-se ao Senhor. Mas ele apresenta com humildade, com determinação e com fé. A fé percebe-se no próprio verso 40. Podes purificar-me. Ele não tinha dúvida de que Jesus podia purificar. Ele se aproxima de Jesus não com dúvida, mas cheio de convicção. Não é quem sabe, talvez. Ele sabia de fato que Jesus podia todas as coisas. Ele sabia que para Jesus Cristo não havia impossíveis. Ele creu e confessou, dizendo: se queres, podes purificar-me. Na verdade, esse homem estava vendo o invisível, estava tocando o intocável, para que o impossível fosse possível. Porque pela fé a Bíblia diz que nós podemos ver a própria glória de Deus.
E este homem aproxima do Senhor com fé. O autor fez a seguinte afirmação: Tim Bull: não há abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. O limite do homem não esgota as possibilidades de Deus. Deus transforma o vale da ameaça em porta de esperança, afirma Tim Bull. Mas esse homem revela também uma submissão. O leproso não exige, ele suplica com fervor. Ele não decreta, ao contrário, ele roga. Ele não reivindica direitos, mas clama por misericórdia, no se tu quiseres. Ele não impõe o seu querer, mas submete o seu querer à vontade daquele que podia fazer todas as coisas. Se tu quiseres, não é o que ele queria. O próprio Jesus Cristo também foi uma demonstração de estar subserviente à vontade do Pai, quando no Getsemane ele orava para que a vontade do Pai fosse feita antes que a dele. Sim, aqui vimos o estado de miserabilidade daquele homem, o modo como ele aproxima do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, qual foi a atitude de Jesus? E é o que veremos nessa hora. A atitude de Jesus Cristo caracteriza-se por 4 aspectos. O primeiro deles, Jesus revela uma profunda compaixão. Veja o versículo 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão. Uma compaixão. Marcos nos leva até o coração de Jesus e revela o que estava lá, por assim dizer, quando ele diz que profundamente compadecido, e afirma: quero, fica limpo. Literalmente a tradução seria, segundo um comentarista, William Hendricks, ele diz que literalmente a expressão é tocado em suas entranhas e em seu íntimo. Moveu internamente Jesus Cristo em ver aquele homem. Foi tocado em suas entranhas, em seu íntimo. Jesus, aqui é a disposição poderosa de Deus para ajudar o desvalido. Em Jesus, Deus fez uma ponte entre aqueles que são os excluídos. Jesus sentiu compaixão pelo leproso, em vez de pegar em pedras, em vez de expulsar da sua presença, em vez de mandar ele voltar para onde ele deveria ter ficado. Jesus sentiu, diz o texto, profundo amor, porque aquele homem estava excluído da sociedade. Jesus Cristo, em vez de sentir náuseas dele, ele teve compaixão. Todos tinham medo deste homem, todos fugiam deste homem. Jesus compadeceu-se dele e o tocou. O real valor de uma pessoa está não no interior, não na aparência, e aliás é o Senhor que diz isso, que ele vê não segundo o homem. Embora o corpo de uma pessoa possa estar deformado por uma enfermidade, como era o caso aqui, o valor daquele homem era o mesmo diante de Deus de qualquer outro homem. Mais uma vez, esse comentarista chamado William Hendricks diz que Jesus não considera ninguém indigno, quer leproso, ou cego, surdo ou paralítico. Ele veio ao mundo para ajudar, curar e salvar. O bispo Riley diz que as pessoas não estão perdidas porque elas são muito más para serem salvas, mas estão perdidas porque não querem vir a Jesus para serem salvas. Sempre haverá um olhar de compaixão para um leproso, para um excluído, para um abandonado. Mesmo que todos rejeitem, Jesus se compadecerá desse moribundo. Não sei quem é você, não sei quais são suas dores, suas aflições, mas eu tenho uma plena convicção: Jesus sabe o teu nome, Jesus sabe qual é o teu grande problema, Jesus sabe da sua dor, Jesus sabe aquilo que angustia a tua alma, dos teus medos, e creia-me, Ele não te despreza. Essa era a garantia que este homem tinha ao aproximar de Jesus, é a certeza que poderia contar com a compaixão do Senhor. Mas há algo mais que acontece. Jesus não apenas compadece, sensibiliza-se com a miséria, mas ele vai numa atitude. Há aqui um toque de Jesus.
Jesus Cristo, ao tocá-lo, diz o texto sagrado, compadecido de forma profunda, estendeu a mão, diz o verso 41, tocou. O toque de Jesus Cristo, na verdade, ele quebrou, ele desfez, por assim dizer, todo o sistema judaico, no lugar decisivo, porque o puro não ficou impuro. É maravilhoso isso aqui. Entretanto, o puro purificou o impuro no texto sagrado. Segundo a lei, quem tocasse em um leproso ficava impuro. Era o que dizia a lei. Mas em vez de Jesus ficar impuro ao tocar aquele homem leproso, foi o leproso que ficou limpo. A imundície do leproso não pôde contaminar a Jesus, mas as virtudes de Jesus, curadora, restauradora, removeu todo o mal do leproso. É assim que Jesus Cristo aproxima de nós. Porque nós de nós mesmos não podemos ter pureza. Nós de nós mesmos não podemos transmitir nada que melhore ao outro. Mas Jesus chega na nossa impureza, na nossa contaminação. Baixou, desceu da glória, o puro, para andar no meio de impuros. O são no meio dos pecadores. O justo no meio dos injustos. Isso é gratidão, isso é compaixão. Isto é Deus em ação. Deus não apenas sensibilizou do nosso estado, como também Jesus Cristo não ficou apenas compadecido, mas há uma direção de Jesus Cristo, onde ele toca a ferida e a chaga daquele homem. Assim também diz as Escrituras que Deus teve compaixão de nós, porque ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Mas foi um amor que desceu. João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho. Isso é o amor em ação. Certamente faziam muitos anos que ninguém tocava mais naquele leproso. Quando dava um passo para frente, certamente aqueles que estavam perto dele davam 2 passos para trás. Aquele homem não sabia mais o que era um abraço, um toque no ombro ou um aperto de mão. Jesus poderia curá-lo sem tocar nele. Jesus poderia muito bem dizer, ok, fique curado. Surpreende-nos a proximidade de Jesus ao ponto de tocar nas suas entranhas, que é a palavra aqui usada no texto original. Jesus certamente via que naquele homem não havia apenas uma enfermidade física, mas havia uma profunda carência emocional. Jesus tocou a lepra, mostrou sua autoridade sobre a lei e sobre a própria enfermidade. Jesus curou as suas emoções antes de curar a sua própria enfermidade. Eu creio que aquele toque deve ter sido extraordinário na vida daquele homem. Se porventura ele tivera tocado por esbarrão em algum lugar, mas em seres humanos não podia fazer isso. E vem uma mão graciosa e toca, interage. O toque de Jesus curou a alma, curou a psique, a autoestima, a ideia ou a imagem destruída que esse homem tinha. Os evangelhos falam do toque curador das mãos de Jesus em várias partes. Algumas vezes era o doente quem tocava Jesus, outras vezes Jesus Cristo tocava o doente. Bastava um toque para que essa pessoa ficasse curada. Bastou um toque de Jesus Cristo para aquele homem ser liberto, purificado. Ele não afasta de nós por causa das nossas mazelas. Ele vem ao nosso encontro. Ele toca nas nossas entranhas. Mas há algo, por fim, que podemos ver no texto. Há uma palavra que Jesus direciona àquele homem. No clamor do leproso era esse: se queres, podes purificar-me. E a resposta de Jesus é: quero, fica limpo. E diz o texto sagrado que no mesmo instante desapareceu a lepra e aquele homem ficou limpo. O toque e a palavra trouxeram cura. 2 coisas, toque e palavra. Mais uma vez, o comentarista Hendricks diz que a introdução condicional do leproso, se queres, é suplantada pela esplêndida prontidão do mestre, eu quero. E ele conclui dizendo, aqui a vontade junta-se ao poder. E a subtração do se com a adição do fica limpo, transforma uma condição horrível de uma doença numa situação de saúde estável.
É muito rico isto. A cura foi completa. Diz o texto sagrado que foi instantânea. O milagre de Jesus Cristo foi público, imediato e completo. Tanto é que o sacerdote poderia declará-lo limpo. E é isso que Jesus Cristo diz lá no verso número 44. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. A constatação, o sacerdote, ele poderia declarar, mas só Jesus Cristo poderia tornar limpo. Mas a declaração era do sacerdote. Lamentavelmente hoje temos ouvido falar de tantos milagres que são divulgados, milagres que não resistem uma investigação um pouco mais meticulosa. Mas quando Jesus cura, a restauração é plena, ela é imediata e ela é pública. Não há embustes, não há propaganda enganosa com Jesus Cristo. Não há arranjos, não tem espetáculos. E aí é onde Jesus Cristo afirma esse homem, no verso 44. Vai, diz o Senhor Jesus Cristo, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho. O que Jesus Cristo está dizendo é que havia uma necessidade de testemunhar. E é por isso que ele diz: vai para servir de testemunho ao povo. No contexto aqui, o sacerdote ele era a autoridade religiosa sanitária, que fornecia o atestado de saúde e pronunciava e tornava pública a cura. Isso está lá nas leis levíticas, no livro de Levítico capítulo 14, versos de 1 a 32. E aqui era para cumprir uma prescrição da lei. E na lei ele deveria dar o atestado de reintegração social àquele homem. E é por isso que Jesus Cristo manda ele. O sacerdote deveria atestar a legitimidade do milagre. O verdadeiro milagre é verificável. Como já foi dito, o sacerdote poderia declará-lo limpo, mas só Jesus que podia torná-lo limpo. E é por isso então que ele deveria ir ao sacerdote, como diz o Senhor, e dar testemunho ao povo. Precisamos anunciar o que Deus fez por nós. O que tivemos ainda há pouco nesse culto foi exatamente pessoas que foram purificadas, lavadas pelo sangue de Cristo, vindo a público e dizer: eu creio nisto, eu fui lavado e purificado. Foram as declarações dessa noite, de muitos entes queridos aqui, dos irmãos, desses nossos irmãos. É o testemunho que o milagre aconteceu. Ninguém pode enganar. Isso era um testemunho para eles. E é por isso então que Jesus Cristo diz: vai e informa. Mas há, por outro lado, aqui uma advertência. No verso 44 mesmo, ele diz: olha, não digas nada a ninguém. Parece estranho. E por que Jesus Cristo disse: não diga nada a ninguém? Primeiramente porque Jesus Cristo estava aqui numa grande campanha na Galileia. E a sua campanha não era uma cruzada de milagres. Mas Jesus Cristo tinha uma campanha evangelística. O seu propósito era esse. Jesus estava percorrendo, conforme vemos no próprio contexto, as cidades da Galileia, com o propósito de pregar o evangelho. E Jesus não queria ser conhecido apenas como um operador de milagres, porque esse não é o seu principal papel. Ele veio buscar, ele mesmo disse, salvar o perdido. Ele veio para remir os homens de seus pecados. Ele veio para purificar não da lepra física, mas da lepra espiritual. Ele veio não apenas para curar enfermidades. Tanto é que no outro contexto, em João capítulo 6, verso 26, ele adverte: em verdade vos digo, que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão para vos saciardes. Não é a característica lamentável de muitos que buscam igrejas hoje? Eles estão indo atrás do pão que alimenta, da cura física, da solução específica de um casamento. Não digo que o evangelho também não produz esse tipo de resultado, mas não é a finalidade. E o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: não mude a finalidade pela qual eu vim. Essa é a primeira razão porque Jesus Cristo então faz uma proibição, faz uma advertência. E a outra razão é que ele não queria despertar de forma precoce a oposição dos líderes judeus. Os líderes judeus tinham inveja de Jesus, conforme nós sabemos, em todo o seu ministério. E o Senhor sabia que eles estavam levantando algo contra ele. Ele não queria dar chance à oposição.
Jesus não queria provocar uma crise prematura. E é por isso então que ele diz. Tanto é verdade, na sequência do texto, que o homem não se conteve, alegre, jubiloso, foi e falou a todo mundo. Verso de número 45, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. E ele teve que ser tirado. Na verdade, ele foi desobediente. E de certa forma, ele dificultou o trabalho de Jesus ali. Mas até a propósito, Jesus falou, não fale. Você não entende a dinâmica do reino. E ele falou, desobediente. E gerou um desconforto. Jesus teve que sair. Hoje Jesus Cristo diz, fale para nós. E a gente não fala. Que contraste. Como somos obedientes, não é? Ele desobedeceu e gerou dificuldade para Jesus continuar ali. E muitas vezes nós desobedecemos porque Jesus disse que nós temos que falar. Hoje, ao contrário daquele propósito, inclusive no contexto da vida, o ministério de Jesus Cristo, havia um momento que ele dizia, não fale. Exatamente por essas duas razões. Mas hoje, claramente, a ordem é ide e pregai. É o nosso tema desse ano. É a nossa responsabilidade evangelizar e agir. Hoje é para falar. Quem dera se tivesse dentre nós o mesmo sentimento, ou entre nós o mesmo sentimento, como houve esse homem, entrou a propalar muitas coisas. A palavra aqui no original é que ele ficou como um tagarela, não parava de falar. Ficou encantado, queria que todo mundo soubesse. Não é isso que o Evangelho faz quando ele alcança pecadores? Não é isso que os leprosos espiritualmente, quando são curados, tendem a fazê-lo? E louvado seja Deus que esses 9 irmãos dessa noite aqui sejam aqueles que andem propalando, falando Jesus Cristo, e os demais. Ele não conteve a sua alegria, o seu entusiasmo, e diz que ele então foi falando. Ele tinha muitos motivos para abrir a sua boca. Nós hoje também temos muito motivo para dizer que também éramos como este homem. Vivíamos no ostracismo, vivíamos longe do Senhor, uma doença incurável, doença que nos trouxe morte dos nossos sonhos, das nossas esperanças, e numa expectativa de uma morte mais horrenda ainda, que é a separação eterna de Deus, até que Jesus Cristo veio ao encontro de pessoas miseráveis como nós, leprosas espiritualmente como nós, e colocou o dedo na nossa chaga, compadeceu-se de nós. Para concluir, quero concluir primeiramente dizendo que Jesus curou o leproso de forma física, emocional, social e espiritualmente. Conforme vimos, aquele homem recobrou a sua saúde e a sua dignidade. Ele foi reintegrado à sua família, foi reintegrado à sinagoga e ao convívio social. Ele deixou de ser impuro e passou a ser um homem aceito. Mas da mesma forma, querido, que nos ouve essa noite, Jesus ainda continua curando enfermos. Jesus ainda continua limpando impuros. Jesus Cristo continua ainda restaurando a dignidade daqueles que estão como aquele leproso, sem esperança, mortos em delitos e pecados. Venha hoje a Jesus. Coloque a sua causa aos seus pés. Você pode até entender que é uma causa perdida para os homens, mas não é perdida para Deus. Deus pode restaurar a sua vida, o seu casamento. Deus pode restaurar a sua família e fazer de você uma bênção. Ao longo do seu ministério, podemos observar que Jesus Cristo sempre constituiu-se numa torrente de amor para aqueles que estavam tomados de desespero. Ele é o mais profundo conhecedor da miséria e do desespero que vai na sua alma. E por isso ele oferece a si mesmo para a solução dos teus males. Ele é a fonte que mitiga toda sede. Jesus Cristo, querido ouvinte, é o único capaz de trazer descanso e paz à sua vida atribulada e aflita. Você que está aqui hoje ouvindo a palavra do Senhor
e que sente essa necessidade de ser também tocado por Jesus Cristo. Pode ser que sejam problemas crônicos que vêm arrastando ao longo dos anos. Quero lembrar a você que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, no dizer de Hebreus capítulo 13, verso 8. E é nesse sentido que ele convida os cansados e sobrecarregados para virem a Ele, para serem tocados por Ele. Não sei, talvez você veja aqui essa noite com um outro propósito, quem sabe acompanhar um parente, um amigo, mas nós cremos na providência do Senhor. E eu não tenho dúvida que o propósito do Senhor esta noite é fazer com que leprosos sejam curados. Jesus Cristo é a fonte para a purificação de sua impureza. Como vai a sua vida? Qual é o seu maior problema? Não tenha dúvida, não é o de ordem financeira. Não é de uma aceitação propriamente social. Mas ele é de ordem espiritual e de aceitação aos olhos de Deus. Mas todo aquele que, como este moço descrito no texto, reconhecem que, se queres, podes purificar-me, é a esse que Jesus Cristo diz: quero, fica limpo. Talvez você se coloque diante do Senhor essa noite e diz: Senhor, a minha vida está em frangalhos. Sou tão imundo quanto o descrito nesse texto, contaminado pelo pecado, pelo desprezo da tua lei, uma vida obscena, uma vida longe dos teus princípios. E como este homem descrito, estou separado. Não acredito mais. Só espero a morte chegar. Jesus Cristo diz: quero, fica limpo. Vamos orar. Pai, nós pedimos a tua graça para que o teu Santo Espírito acompanhe aquilo que ele mesmo revelou através da tua palavra, para que essa palavra possa produzir frutos na vida daqueles que o Senhor chamou para ouvir esta tua palavra esta noite. Confiamos em tuas mãos. Tua palavra diz que um planto tu colhe, mas o crescimento vem do Senhor. A tua palavra também diz que ela não volta para o Senhor de forma vazia, mas ela cumpre o que apraz ao Senhor. E não temos nenhuma dúvida de que a tua palavra há de cumprir-se naquilo que apraz ao Senhor. Tome, pois, este momento em tuas mãos para a glória do Senhor, tanto naqueles que se arrependem, quanto naqueles que permanecem duros em seus corações. Converta o Senhor para a glória do teu nome. Assim oramos em Jesus. Amém. Não
Pai, nós louvamos por esse convite maravilhoso que Tu nos fazes. Um convite que precisamos ter urgência em atendê-lo, pois que os dias se passam, as horas se vão, e a cada momento aproxima-se o grande dia, o glorioso dia em que o Senhor pedirá conta de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Por isso, ó Deus de amor, que essa noite, que foi uma noite de oportunidade, assim bem como para aquele homem onde Jesus Cristo passava na Galileia, assim o Senhor passa entre nós, através da Tua palavra, fazendo-nos esse convite maravilhoso para restaurar aqueles que estão vivendo numa lepra espiritual, que estão se esvaindo, desgastando a sua vida, desgastando a sua saúde, sem qualquer expectativa, sem qualquer esperança. Que essa passagem do Senhor entre nós, que esse convite precioso seja respondido com sim, seja respondido com profundo desejo de que o Senhor faça morada e transformação nesses corações, assim bem como fizeste naqueles que essa noite tiveram o grande privilégio de proclamar de bom e alto som a sua fé em Jesus Cristo. Pedimos pela Tua igreja aqui presente, por esses irmãos que publicaram a sua fé em Jesus, para que sejam fortalecidos e encorajados pelo Senhor, e que na comunhão da nossa igreja sintam-se fortalecidos e encorajados também, para que juntos possamos prosseguir, assim como aquele homem descrito na Tua palavra, que também não conseguiu conter-se, mas foi mundo afora, falando do grande bem que o Senhor fizer em sua vida. Que assim saímos nós daqui, alegres, jubilosos, e de forma incontida possamos assim proclamar as boas novas de que o Senhor lava, purifica pecados, de que o Senhor realmente é aquele que pode restaurar leprosos espiritualmente, como fizeste conosco no passado. Em Jesus, o Senhor da igreja, o nosso Senhor, é que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as consolações e os ensinos do Santo Espírito repouse sobre vós e sobre todo o Israel de Deus, agora e para todo sempre. Amém.